Puxa, o Rick fala tanto em desenvolvimento de consciência, mas quais são os sinais que isso está acontecendo? Tudo bom, pessoal? Rick do canal Luz da Verdade. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento da consciência e quais são os sinais que vocês podem perceber em vocês que isso está acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Além disso, gente, só fazendo um panorama, né, depois do que aconteceu, né, em função das explosões solares que eu mencionei que estariam acontecendo. Então vocês vão poder perceber o seguinte, entende? Que bom que não aconteceu o apagão, pelo menos aqui no Brasil, tá? Mas a quantidade de terremotos que aconteceu nesse período foi intenso. Terremotos, inclusive o pessoal no México, numa cidade do México, fizeram a evacuação da cidade com terremotos acontecendo a partir de 5.3, 5.4. Isso há 2 dias atrás, né? 2 dias atrás, sendo exatamente, então, no domingo, bem o período aquele que eu mencionei, fora terremotos fortíssimos nas Filipinas. Isso sem contar com fenômenos meteorológicos super intensos acontecendo no país todo. Uma questão de enchentes, entende? Extremamente fortes, neve caindo no período que não deve estar caindo, isso gerando atraso no plantio, etc. E tal. Ou seja, entende? Isso aí provavelmente está vinculado com toda essa questão das explosões solares, entende? Então, para aquelas pessoas que de repente vão dizer, não, mas não aconteceu nada, não aconteceu muita coisa, ainda bem que não aconteceu coisas piores, como de repente afetar a rede elétrica e causar um apagão. Mas, inclusive, teve situações em que aviões foram mantidos em terra por problemas nos computadores, ou seja, existiu, entende? Muitas situações que foram comprometidas, operações que normalmente funcionam, entende, sem algum atraso. Houve realmente um impacto nisso aí, entende? Se vocês buscarem as informações, vocês vão encontrar. E ainda é aquela questão, entende, do polo magnético da Terra está sendo afetado. Então, existe essa questão toda, entende, que está acontecendo. E até que ponto, entende, tudo isso, essa situação do polo magnético, das explosões solares, todo um período manifestando mudanças, alterações. E se por acaso aquilo que eu falo no canal, as pessoas estarem, entende, despertando a consciência, algumas pessoas elas estão, entende, percebendo isso, né? E só mencionando assim, existiu nos Estados Unidos, por exemplo, em função de o clima ter sido afetado bem nesse período, teve então estados que tiveram ficaram sem luz durante um período muito, muito grande, entendeu? E principalmente nos estados da Califórnia, Carolina do Norte, Texas, Arizona, né, e Flórida. Isso é o resultado de hoje, entende? Mas naquela data, entende? Aconteceu em outros estados por muito mais tempo, entendeu? Então, assim, gente, como eu estava mencionando antes, né, até que ponto essa situação toda pode estar vinculada com um desenvolvimento de consciência das pessoas, até que ponto, né, as pessoas estão conseguindo desenvolver a consciência. Porque o que eu digo, gente, quando nós desenvolvemos a nossa consciência, nós estamos então nos conectando cada vez mais e melhor com a nossa essência, a nossa alma, e nós
porque a nossa consciência reside na nossa alma, nós percebemos que nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos fazer, independente se nós erramos em algum momento, nós estamos então conscientes dos nossos erros. Existe uma sensação de responsabilidade e a partir desse ponto nós conseguimos enxergar a realidade como ela é e não como um dia nós projetamos da forma que nós gostaríamos que fosse. O processo de despertar de consciência é um processo bem intenso. Então, a primeira característica que eu compartilho com vocês é a pessoa, ela tem aquela percepção do saber, entende? Onde ela apenas sabe ou sente intuitivamente que alguma modificação está acontecendo no corpo dela. A pessoa tem um sentimento incomum que ela não consegue explicar ou sentir que o seu corpo está reagindo de maneira diferente, agora fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Você pode se sentir às vezes como se estivesse perdendo a cabeça ou enlouquecendo um pouco com esses sentimentos desconhecidos e desconfortáveis que são difíceis de você conseguir explicar. Entende? Você começa a sentir isso, você começa a perceber, você começa a saber que isso está acontecendo. Então, a outra questão, tá? Então essa é o saber, você sabe que isso está acontecendo, você está atenta que isso está acontecendo. A outra questão são dificuldades físicas, você começa a ter dores de cabeça, de repente até coceiras em todo o corpo que vêm e vão, você pode sentir dor ou rigidez nas articulações e músculos nos ossos, sem razão aparente, que não são devido a lesão, exercício físico ou fadiga, especialmente no pescoço, ombro, costas e coluna, né? Uma pressão e dor dentro e ao redor da área da cabeça e do rosto, incluindo o crânio, uma sensação nos olhos, orelhas, os seios sinoviais ali na área onde a pessoa parece que ela está com sinusite, entende? Às vezes ela pode sentir inclusive uma dor no dente, incluindo obturações gengivas, ela sente uma pressão na cabeça, uma dor na cabeça, entende? E isso pode até ter características de alfinetadas, como choques elétricos, adormecendo os sentimentos, entende? Aquecendo energias, formigamentos, espaços aleatórios, rajadas de energias, espasmos, entende? Que ela sente na região da cabeça, entende? Dores de cabeça e enxaquecas que não respondem a medicamento nenhum. Nossa, gente, isso é uma coisa que acontece direto comigo, entende? E é muito complicado quando isso acontece, principalmente se vocês tiverem do tipo que eu tenho, que chega a causar náusea, entende? Cabelo e unhas crescem mais rápido ou mudam de textura e densidade. Então vocês têm essas dificuldades físicas, essas dores, entende? Uma questão na articulação, isso que eu falei. E existe também as mudanças que acontecem na visão, entende? Mudanças gerais na visão e na percepção, como captura de vislumbres de brilhos ou flashes de luz em sua visão periférica, tipo aquela coisa assim, parece que você viu um flash, parece que você viu uma bolinha de luz passando, entende? Os olhos às vezes eles podem começar a ficar secos ou com comichão, como você tivesse, quem já teve conjuntivite, aquela coceira, entende? Parece que a pessoa está ficando com conjuntivite porque ela começa a coçar os olhos, a visão fica embaçada, uma visão de névoa, né? Ou uma energia estática no ar, ela consegue algumas começar a enxergar então luz ao redor de pessoas, animais ou objetos, e existe uma sensação de desorientação física, porque afinal de contas ela não consegue entender, ela pode achar que está ficando realmente doente, ela está começando a ter alucinações. Frequentemente nesses casos um exame então oftalmológico não mostra nenhuma mudança na visão real. Às vezes você vai se sentir também muito inflexível, no sentido que você será desafiado, especialmente com a sensação que não pode colocar os dois pés no chão ou andar entre dois mundos, entende? É como você está percebendo uma coisa, entende? Uma outra realidade completamente diferente, e você vai sentir, às vezes, um pouco de dificuldade de ancorar
entende? No aqui, no agora, até onde uma vez aquilo que você compreendeu do mundo e aquilo que você começa a enxergar, entende? Realmente. Com relação ao coração, tá? Você vai ter palpitações, provavelmente palpitações cardíacas não relacionadas com exercício ou condições médicas. Muita pressão na parte frontal do tórax, quando na região das costas e da parte superior do peito, já que é um vórtice do chakra adicional sendo ativado, entende? Períodos de nervosismo súbito ou ansiedade que surgem e desaparecem espontaneamente sem motivo, sentindo-se drenado de energia, às vezes com uma inexplicável preocupação ou pânico e sensações como você fosse ter um colapso nervoso ou sensação que você está saindo do controle. A audição, tá? Uma sensibilidade aumentada ao som, ouvindo sons incomuns ou sensações auditivas. Você vai, de repente, ouvir como fosse uns bips ou uma sensação assim de como tivesse um tom de alta frequência, um zumbido, entendeu? E isso pode levar você, às vezes, a sentir um desequilíbrio ou sensação de vertigem. Sintomas de resfriado ou gripe, né? Você pode encontrar sintomas de gripe ou resfriados aparecendo, desaparecendo, sem sem estar realmente gripada ou resfriada. E isso inclui a sensação de sinusite, de alergia, de alterações respiratórias, mudanças na temperatura corporal, maior sensibilidade ao calor ou frio, problemas de circulação, calafrios, ondas de calor, suores noturnos. Isso aí é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Parece que a temperatura corporal de noite vai lá no espaço, ela sua muito, entende? E ondas de calor por todo o corpo, principalmente à noite. A sensação, a questão da fadiga, entende? Esses sintomas se manifestam com períodos de extrema fadiga, sem motivo aparente, que acontecem inesperadamente ou ao despertar depois de uma noite inteira de sono. Você pode se sentir como precisasse de muitas sonecas, entende? Ou exatamente o oposto, sentindo-se bem desperto e energizado, apesar da falta de sono, e estar hiperfocado, apesar da fadiga, entende? O que eu quero mostrar é a questão dos extremos com relação à questão da fadiga. A pessoa ela pode sentir a fadiga mesmo tendo descansado bastante, ou ela não descansou nada, mas ela está super ligada, entende? A questão da intolerância, tá? Ela vai começar a sentir que durante esse tempo, durante o período que ela está despertando a consciência dela, uma intolerância em relação a coisas vibracionais, ou seja, a questão do mundo, a questão do 3D que eu falo, não simplesmente ela não está nem aí, entende? Ela não tem mais aquela coisa, ela precisa cuidar do corpo, estar na moda, entende? Eu comprar o celular do modelo tal, porque ela precisa da roupa, do calçado, da bolsa, porque ela precisa, entende? Consumir o que todo mundo está consumindo, porque afinal de contas ela quer fazer parte daquele mundo 3D, entendeu? E ela pode notar também intolerância com relação a conversas, atitudes, estruturas sociais, né, modalidades de cura, por exemplo. Sabe, ela vai começar a notar que ela está intolerante com a babaquice do mundo, entende? E ela não faz mais parte daquilo. Ela não consegue mais se relacionar da mesma forma que um dia ela se relacionou com aquilo. Ela vai perceber também uma tristeza emocional ou desconexão. Por quê? Porque toda essa intolerância vai levar ela a uma tristeza interior profunda e sem motivo aparente. Ela vai ficar sentindo-se perdido ou como se você fosse quase uma outra pessoa. Você vai pensar, nossa, o que está acontecendo comigo, entende? E uma coisa legal é que isso é um sinal que o ego está morrendo, porque a perda do ego ou da identidade pessoal, da forma que ela acreditou que quem ela era, entendeu? As velhas crenças mudando, sentindo-se às vezes dissociada ou fragmentadas. E evidentemente a pessoa pode às vezes ter aquele momento em que lágrimas vão rolar, um choro, entende? Sem motivo aparente, sentir-se solitário ou isolado, mesmo na companhia de outras pessoas, mesmo, né, como se os outros não pudessem mais ouvir ou ver você, e você não está se relacionando com elas da mesma maneira, ou seja, você começa a sentir esse distanciamento, aí você tem um desejo de fugir de grupos e multidões da Zumbilândia, entende?
Você sente-se desimpedido, né, e às vezes com um desejo de não estar mais envolvido na Zumbilândia, não fazer mais nada junto àquele grupo de pessoas da Zumbilândia, entende? Você começa a perder a motivação por hobbies e interesses que você teve dentro dessa realidade antiga que você vivia. E aí você começa a experimentar cada vez mais a falta de... como você estivesse perdendo o equilíbrio e esbarrando nas coisas, mesmo como você estivesse sentindo um pouco estabanada, entende? Você de repente pode sentir um pouco de tontura, né? E sem nenhum motivo, entende? Tipo aquela coisa assim, vem uma vertigem, uma tontura e parece que vem uma sensação de desmaio. E às vezes pode até acontecer momentos de uma perda de memória, entende? E você se perguntar, puxa, o que eu estava fazendo? Por que eu vim aqui esquecendo de coisas simples, tipo uma neblina, entendeu? Às vezes como tivessem um pensamento disperso. Evidentemente, vocês vão perceber mudanças no relacionamento, mudanças súbitas ou abruptas nos relacionamentos, né? Emprego, carreira, ambiente de vida, desejo de mudar, né? Ou ser atraído por uma determinada área ou lugar, tipo assim, puxa, eu não pertenço a esse lugar, eu tenho que ir embora daqui. Você vai sentir como um chamado e você vai começar a sentir ressoando com certas localizações geográficas, entende? E essas mudanças em que você experimenta o ambiente, ou seja, você tem uma relação diferente com o local onde você está. E esses sentimentos repentinos de estar ligado à natureza e aos animais como nunca antes. É como se tivesse uma comunicação, entende, completamente, que fluísse essa comunicação com a natureza e principalmente com os animais, entende? E isso é uma coisa muito interessante. Você vai ter uma sensibilidade maior a plantas, árvores, flores, uma profunda compreensão e apreciação, né, da natureza, dos animais e ambientes mais naturais ou serenos, tipo aquela coisa que você vai ter vontade de estar no meio do verde, de sair de um centro urbano, entendeu? E você sentir e apreciar a natureza na sua forma simples e pura e a sua relação, então, com esse ambiente que você busca. Um desejo irresistível, então, de estar na natureza ou viver em ambientes mais naturais e serenos, é exatamente o que eu estava falando. A natureza começa a energizar você, ele traz a paz de espírito e expande seu coração, né? Você vai sentir, evidentemente, a mudança ou retirada de relacionamentos familiares e amigos, onde você encontra-se e diz, puxa, eu não consigo mais ficar junto dessas pessoas. Eu não tenho mais nada a ver com elas não têm mais nada a ver comigo, entende? E encontros, você vai perceber uma questão de sincronicidade, que eu falo, de encontros com pessoas, entende? Que vão estar entrando nessa forma de mudança em que você vai estar. E isso vai ocasionar uma sincronicidade, da mesma forma que você muda o relacionamento antigo, você encontra outras pessoas que parecem que elas entendem cada vez mais e melhor, entendeu? O que está acontecendo com você? Vocês falam o mesmo idioma. Evidentemente, na questão da dieta, tá? Haverá mudanças na dieta, os hábitos alimentares, entende? Pode ser que você sinta um inchaço no baixo ventre e nas costas, ou se você tem até um ganho ou perda repentina de peso, tá? Isso pode ser uma flutuação entre sentir fome o tempo todo ou uma falta de apetite. A questão de sono e sonhos, entende? Normalmente você vai talvez ter uma alteração de padrão de sono, tá? Que vão ser incomuns. A mudança no padrão, entende? Seu sono vai ser alterado. E os sonhos, você vai começar a ter visões intensas ou incomuns, né? Que vão às vezes variar do bizarro, né, do agradáveis a bizarro, a profético, onde você vai começar a ter sonhos lúcidos, entende? As pessoas, elas vão começar a ter uma sensação de que elas parece que quando dormem, elas acordam, e quando elas acordam já com uma resposta daquilo que elas queriam ter. E isso traz para outra questão, que é habilidades psíquicas, entende? Parece que a pessoa, ela consegue sentir,
entendeu? Ela começa a ter uma habilidade extrasensorial. É como as antenas, como os sensores que um dia estiveram adormecidos, começassem a vir à tona, entende? Então, aí, inclusive, pode ser que ela perceba interferência em aparelhos elétricos, aquela situação que a pessoa estava passando embaixo do poste, ou o poste apaga ou o poste acende bem na hora, entendeu? Ela pode ter uma sensibilidade a campos eletromagnéticos, e isso tem a ver toda com essa questão que eu falei das explosões solares, da alteração do polo magnético. Então, entende? Existe, entende? Uma relação nisso que eu estava falando. Tá. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que saudades, a pessoa vai ter saudades, entende? Ela vai ter como tivesse com saudade de casa. Ela vai ter um profundo desejo de ir para casa, mas não tem a certeza do que significa o lar. Ela quer ir de volta para casa, mas ela não sabe ainda onde é o lar dela. E esse talvez seja o mais difícil e desafiador das questões, das condições, porque você pode experimentar um desejo profundo e irresistível de deixar o planeta e voltar para casa, entende? E este não é um sentimento suicida, entende? Simplesmente você diz, puta, eu odeio estar aqui, eu não aguento mais esse planeta, eu não aguento mais essa coisa 3D. Você olha para essa realidade, para esse mundo zumbilândia, e você vê que não tem nada a ver com isso aqui. Você não é daqui, você está aqui, você quer ir embora, e isso não tem nada a ver com suicídio. Não é baseado em raiva ou frustração, é baseado nessa mudança de consciência, entende? E você não quer fazer muita coisa ou causar um drama para si mesmo ou para outras pessoas, né, em sua vida. Há uma parte tranquila, né, de você querer ir para casa, para o conhecimento antigo que começa a vir à sua consciência, e com o qual agora você está se alinhando. E a causa básica disso é bem simples: você está pronto para começar uma nova vida, enquanto isso ainda está no seu corpo físico, entende? Então, umas coisas que acontecem é um sentimento aumentado do amor divino incondicional, momentos de gratidão e profunda apreciação pela vida, né? Uma maior paz, clareza, compreensão e compaixão. A pessoa ela pode começar a entender, ter revelações. Puxa, agora ela começa, agora ela compreende, agora ela vê, agora ela consegue compreender muitas coisas que ela não conseguia compreender antes. Um senso de unidade, entende? E conexão com, de novo, a natureza, pessoas, animais. Ela consegue, então, sentir-se mais conectada com a natureza, com outras pessoas, animais, o universo, o espírito, Deus, entendeu? E algumas vezes essas pessoas elas vão conseguir encontros com seres angelicais, seres cósmicos, e a consciência, a presença de entidades ou energias não físicas. E esse aumento súbito da sincronicidade e coincidências significativas que ocorrem com frequência quando você menos espera. Muitas vezes as pessoas elas vão começar a entender a questão de ver, puxa, que engraçado, como eu tenho visto 1111, 111, 1212, 333, 444, 144 e outros números significativos, né, que surgem no seu dia a dia de maneira incomum sempre que você abre aspas, olha, fecha aspas, né, um alinhamento estranho de eventos ou encontros causais, né, você conhecer pessoas de forma sincrônicas que se desenvolvem em relacionamentos significativos, entende? Então, o que eu acho? Se você identifica alguma das condições, saiba que você não está sozinho. A maioria de nós provavelmente está experimentando muito desses sintomas, entende? E estamos todos juntos nessa jornada. O primeiro passo é dedicar tempo ao conhecimento que você está sentindo. Então você será capaz de iniciar o processo de examinar que seus próprios sintomas estão se manifestando em você. E tudo isso, gente, para aquelas pessoas que estão se recuperando de abuso por narcisistas, elas vão perceber que essa questão do abuso, elas vão começar a entender a verdade, elas vão começar a entender que essas criaturas elas estão numa outra dimensão, mas elas estão entende? As criaturas narcisistas estão numa dimensão completamente diferente disso. E para aquelas pessoas que têm interesse de um acompanhamento
né, individual sobre o que eu estou falando, eu faço um aconselhamento disso e aí entra em contato, entende? Mas a questão dos sinais do desenvolvimento de consciência, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam cada vez mais e melhor, entende? Entendendo isso aí, vocês estejam cada vez mais e melhor, estarem prontos para ir para casa. Isso é uma outra coisa que eu ajudo muito no aconselhamento, entende? Individual, é preparar as pessoas para voltarem para casa, não só para elas se recuperarem dessa questão do abuso por narcisistas, mas, entende? Elas realmente estarem prontas para fazer essa evolução de consciência. Tá certo? Minhas queridas, meus queridos, como eu sempre digo, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno de quem busca as informações e na sequência dos vídeos eu volto com novos assuntos. Um abraço, tchau.